Facopcast, a nossa voz é a odontologia. E hoje iniciando os trabalhos aqui no 5º Congresso Full Face. Esse congresso que é um dos congressos mais renomados da área da estética, médica, harmonização facial no Brasil e na América Latina. A gente está aqui no Distrito de Convenções do IMB e a gente está no stand da Facop hoje, aqui no Facopcast. E vamos entrevistar hoje o Dr. Nelson Carvalho, ele que é de Minas Gerais. Ele é profissional da área da odontologia, que também atua como empreendedor. Ele é fundador do Instituto Harmon e da Jaleca Ipatinga. E também tem vários outros negócios. O cara é visionário. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sua vida, sua trajetória, como ficar rico na harmonização orofacial. Ele também falou que quer saber como que faz para ficar rico. Então é um prazer em tê-lo aqui conosco, mais uma vez aqui no nosso stand, no nosso podcast. Dr. Nelson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma honra sempre estar aqui. Eu falo que é a minha casa, a Facop, que é a nossa parceira, né? Não sei se você sabe, né? Mas todas as especializações do Instituto são feitas, né? Juntamente com a Facop, então é muito bom estar aqui. É sempre bom falar que a maioria dos nossos entrevistados são parceiros Facop, são polos que a Facop tem distribuído no Brasil e na América Latina. São mais de 650 polos que a gente tem e você é um desses. Muito obrigado, doutor. Começando então os nossos temas, doutor, conta um pouquinho sobre sua trajetória, como que você começou na área de dentista, da odonto, como que você se formou, como que surgiu essa paixão, para a gente depois falar sobre a harmonização orofacial, como que surgiu na sua vida, porque primeiro você é um clínico geral, entre aspas, né? Você faz a odonto, dentista, se formou. E aí como que surge a vontade de traçar a harmonização, ou vou fazer endo, ou vou fazer outro tipo de procedimento? Então, eu fui um movimento reverso, né? Na verdade, eu estou na odontologia há mais de 15 anos, vamos dizer assim. Tá, vamos contar aqui. Tá. Brincadeira. Mas não como dentista. Eu sou bacharel em Direito e olha só, entrei na odontologia porque minha esposa era dentista e eu comecei a administrar as clínicas. Uhum. E aí, para eu começar a administrar as clínicas, eu falava, eu não entendo nada, como que eu vou administrar algo que eu não entendo? E aí eu falei, olha, eu não entendo nada de odontologia, mas eu tenho que entender de venda. Então, empresa que não vende, fecha. Exatamente. Então, eu comecei a fazer algumas consultorias e alguns cursos na parte de gestão, de marketing, literalmente de venda, e aquilo foi alavancando, né? E com o tempo, nós fomos construindo 1, 2, 3, chegamos a 9 clínicas odontológicas. Uau! Até então, eu não era dentista. Foi quando iniciamos os cursos de harmonização. A Jeane, minha esposa, ela cansou da ortodontia. Ela é tudo, né? Ortodontista, implantologista. E o foco das clínicas sempre foi a orto. Uhum. E aí passamos a ser a harmonização. Mas aí a gente começou a ver que a gente tinha que ensinar, que aí a gente ganharia ainda mais, que a gente ganharia com o aluno e com os procedimentos, né? Os procedimentos. Foi nessa época que eu falei, cara, eu vou fazer odonto. E aí eu fui fazer odonto e fiz odonto mais focado na parte da harmonização. Eu falo que, até hoje eu brinco, falo odontologia é a dor. A harmonização é tratar o paciente com amor. Então, ninguém vai feliz pro dentista. É verdade. Mas todo mundo vai feliz para fazer uma harmonização. E depois vai para casa feliz, né? Não, mas para fazer uma harmonização todo mundo vai feliz. Vai, né? Vai. E não importa se ele vai sentir dor, ele vai feliz, porque ele sabe que ele vai ter um resultado, ele vai ficar bonito, vai aumentar a autoestima dele, vai melhorar, aquilo ali vai salvar casamento, enfim. Muda a vida da pessoa. É diferente. A harmonização orofacial é outra coisa. Então, com o tempo, além, né, aí surgiu o instituto, a gente começou com dentro de uma clínica odontológica, um instituto, e aí cresceu, e aí ficou desse tamanho. E o foco nosso é somente a harmonização orofacial hoje. Que legal. Eu até brinquei com a questão do tema, né? Mas... Vamos falar um pouquinho, qual que é a chancela que você faz lá no seu instituto? Quer falar um pouquinho, só pra gente entender?
Desculpa. Sem problema. A gente hoje tem cursos básicos, né, que a gente chama de imersão, né? São cursos de 3, 4 dias, onde o profissional, ele vai conhecer, ele vai ter o primeiro contato com a harmonização para ver se ele gosta, enfim. Ele vai ter muita prática ali. Então a gente tem alguns cursos desses, a gente tem a nossa residência, que já dura ali um período de 9 meses, e aí a gente tem as especializações em ROF, né? Que é a especialização de harmonização orofacial, que, para quem não sabe, né, a única profissão que é especialista em harmonização é o dentista. Que legal, doutor. E você estava falando de uma coisa, assim que você iniciou o podcast, super importante. As pessoas, quando se formam em qualquer área, e vamos falar da parte odontológica, elas saem dentistas, mas elas não saem pessoas que entendem de parte financeira, de parte burocrática, de marketing. Sim. Então elas precisam entender também que o marketing, ele faz parte da odontologia. Porque como que ele vai vender um curso? Como que ele vai administrar a sua empresa? Então é legal para ele ter essa noção e buscar também aprimorar esses conhecimentos, porque os procedimentos deles não vai se vender por si só. Então ele precisa entender um pouquinho de cada coisa. Ele entende de boca. Então, por isso que acontece muito entre os profissionais, a maioria, tá? Não generalizando, mas a maioria da área da saúde, ele vira acumulador de curso. Por quê? Porque ele não sabe vender. Então ele faz uma especialidade, mas aí ele não consegue vender, ele fala, não, é aquela outra que tá dando dinheiro. É mais um ano e meio fazendo outra. Aí ele vai lá para outro e vai indo. Então, o nosso foco do Instituto sempre foi criar um profissional dentro da especialização que ele saiba vender, que ele saiba fazer perfeitamente, né? E ele saiba entregar o sucesso, porque a gente tem que entregar literalmente o sucesso, mas ele saiba vender. Porque se ele não souber vender, ele não paga as contas. Então ele tem que ter o fruto daquilo ali. Ô, doutor, conta pra gente, qual que é o ponto de virada na carreira que leva a pessoa a transformar a harmonização orofacial em um negócio lucrativo e escalável? A harmonização, as pessoas têm que entender que ela não é uma venda de produto. Para você ter algo escalável e rentável, você tem que ter protocolos, né, bem definidos. Então, para isso, você faz um plano de tratamento para que o paciente ele fique eterno com você, que não acabe. E você tem que ter o seu nicho de pessoas e procedimentos específicos que só você faz. Porque ninguém faz tudo bom. É verdade. Você não consegue fazer tudo bem. Então, se você for bom em alguma coisa, que você faça aquilo incansavelmente, que você seja o melhor. Aquilo vai te aumentar o seu ticket médio e você vai poder cobrar daquele paciente seu o que realmente vai te dar uma qualidade de vida, ao invés de ficar com milhões de atendimentos incansavelmente, né? E também, já que você citou aí a questão do clube, do Botox, né? É verdade, eu vi aqui que você lançou o Clube do Botox. O que é o Clube do Botox, Isso. doutor? O Clube do Botox, hoje eu lanço, a gente vai lançar aí algo bem legal aí para os meus pacientes, que é algo bem benéfico, que é o quê? A gente tem que ter vendas recorrentes. Toda vez que a gente tem vendas recorrentes, ela é escalável, ela só multiplica. Então, vender uma vez, você vendeu uma vez, aí você vai correr atrás para vender de novo? Não. Tem aquele paciente sempre que ele não para de pagar. Então, que ele pague um valor acessível, mas contínuo. E aí você vai ter vários. E aí você sempre vai ter esse atendimento. E a harmonização não acaba. A harmonização não acaba, né? Ela não acaba. Você não resolve o problema. Você vai indo, né? É um tratamento. É um tratamento, exatamente. E eu vi, doutor, que vocês já vieram desde ontem para São Paulo, de Minas Gerais. Eu vi aqui vocês pegando voo, vi seus stories, você, sua esposa, uma galera vindo. Ontem já assistiram palestras. Sim. O Full Face já aconteceu desde ontem, com várias palestras, inclusive o Flávio palestrou ontem. Só para pegar um gancho aqui, vamos falar um pouquinho sobre a área do marketing, que é a nossa área, é a nossa gestão, a área do Flávio.
Como usar o marketing pessoal e as redes sociais para atrair paciente e alunos de alto valor? Olha, a gente só quer o que é bom. Porque uma só coisa quer o que é visto, tá junto né? com a outra. Uma coisa é junto com a outra. É por isso que hoje não tem jeito de você não aparecer mais, né? Eu falo que o Instagram, principalmente o Instagram, a gente tem várias redes sociais, no Instagram, o TikTok, enfim. É a vitrine do seu negócio. Ele é a vitrine, né? E hoje, né, é muito a união do profissional com o pessoal. É verdade. Você Porque não faz duas contas diferentes. É a mesma conta. a mesma conta. E não pode ser engessado, porque se você tiver, por exemplo, um Instagram, que se você posta só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho, ele vira cansativo, ele vira empresa, e ninguém quer ver isso. E você Ninguém tem quer que saber usar as redes sociais, não é só postar por postar. Eu sempre falo, o feed, você vai colocar algo mais concreto, aquela postagem que vai ficar mais bonitinha. Reels, você sempre tem que fazer para alavancar. O Reels, ele atrai bastante pessoas, vídeo Sim. ele entrega muito. E os stories ele é como se fosse os bastidores. Eu falo que é a novela da vida, né? Você precisa mostrar o seu dia a dia. Tem. Acordou, tá tomando um café, manda uma frase legal pros seus clientes, pros seus pacientes, inicia um dia bacana, depois já começa mostrando um resultado. Eu a princípio, eu dei uma surtada com isso, porque, sério, quem nunca, né? Eu falei, gente, literalmente, porque o povo acompanha e dá palpite, manda e tal. Mas aí depois você entende que as pessoas te acompanham porque elas querem saber o que está acontecendo na sua vida. Exatamente. Não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal, né? Da sua família. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos. Eu tenho uma vida muito movimentada. E muitas das pessoas que te seguem, elas querem ser igual a você. Isso inspira, né? Inspira, as pessoas. Exatamente. Então a gente não pode esquecer disso. E então, dá muito engajamento isso, cara. Então eu morro de rir porque às vezes uma frase, eu sempre coloco uma frase motivacional. Você começou a me seguir agora, você vai ter. Certeza. Sempre tem uma frase motivacional. Por exemplo, sempre posto na academia que eu acho o exercício físico. Quando a gente fala alguma coisa, você tem que fazer. Então, exercício físico todo mundo tem que fazer. Então eu sempre posto. O dia que eu não posso, a pessoa pergunta: por que você não foi na academia, não? E desperta o desejo na pessoa de outra. talvez iniciar. O cara tá procrastinando já tem 2 Às vezes a meses. pessoa fala assim: você tá bem? Eu falo, cara, não tá bem à toa, não. Todo dia na academia. Academia é cruel, né? Você vai ali, cara, você tem que ter seu hobby. A gente trabalha muito, mas eu tenho meu hobby. Qual que é o seu hobby? Eu adoro dar tiro. E eu sempre falo, doutor, que as redes sociais não é pra gente ficar fuçando a vida das pessoas, vendo fofoca, não. Com certeza. É um canal da gente inspirar as pessoas. De conexão. Eu falo que é de conexão. Exatamente, de despertar as pessoas o interesse. Se a gente souber usar da maneira correta, como as redes sociais foram criadas para serem usadas, é um canal exponencial. E hoje, o profissional, eu falo isso para meus alunos quando eles vão fazer o primeiro curso. Eu falo, olha, a gente vai ter a prática. E a prática, aqueles pacientes que vocês forem atender ali, aquilo ali já começou. Então, filma, tira foto, antes e depois. Porque você tem que mostrar o que você faz. Aqui é o seu portfólio. Exatamente. É o seu resultado. O que você consegue fazer? O que você faz? Porque uma coisa é a pessoa falar que sabe fazer. E ó, gente, não fica com o seu perfil fechado, não. Não tem jeito. Porque você não conta segredo. Você conta segredo lá? As pessoas têm que ver, elas têm que se inspirar em você. Não fecha, não deixa fechado o seu Instagram, pelo amor de Deus. Ele tem que ser aberto. Fechado não adianta, né? Não adianta, você não vende. Só tem aquela pessoas ali que te seguem e nada mais. Verdade. Doutor, muito prazer aqui em conversar com você. É a primeira vez que eu entrevisto você aqui. Gostei muito. Você é um cara assim... não tem nem o que falar. Muito obrigado por todo o conhecimento. Você é um parceiraço da Facop. Todos os podcasts que a gente faz, a gente insiste que você façam conosco, porque é sempre conteúdo de alto nível. E você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Prazer te conhecer, prazer estar conversando aqui. Foi muito agradável para mim. Iniciei meu dia com o pé direito. Maravilha. Tá? Espero que você tenha um excelente dia aqui, que esse evento seja fantástico para todo mundo. E que essa parceria nossa perdure aí por muitos anos. Né? Já deixa suas redes sociais aqui para o pessoal seguir você lá. Isso, segue aí pra gente, o @Nelson Carvalho Hoff, tá? É o meu Instagram.
E lá No dentro TikTok, já tem. Nelson Armon. E lá dentro do Lá Instagram vai- dele já tem todos já os tem empreendimentos dele, que ele é visionário, gente. O cara aqui é demais. Já tô seguindo, bom, hein, e doutor? depois eu vou falar um pouquinho lá no Instagram lá para vocês, porque aqui é um tempo curto, mas é bom para eu dar uma explicada, né? Com certeza. Porque outra coisa que a gente ganha dinheiro, né? Só falando, viu, profissional? É criando soluções, tá? A gente tem que ter solução na vida. Exatamente, Se você não doutor. tiver solução, Que legal. Podia Enfim. ter 1 hora aqui de podcast pra gente falar. Nossa, tem muito assunto. Tá sendo muito legal. Mas o tempo é curto, tem mais pessoas pra fazer. com certeza. Mas, doutor, muito obrigado. Esse pouco que de agradeço. tempo, acho que vai abrir a mente de muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas que estão iniciando aí na odonto, que estão começando suas carreiras e estão em busca de uma especialização, que a harmonização seja uma delas. E que se o Harmonização é pessoal um for bebê, de, gente. e que se o pessoal for de Minas Gerais, que Nós vejam estamos lá aí em Patinga, em BH. Estamos lá junto. Precisar só mandar um Exatamente. direct que a gente conversa É isso explica aí. direitinho. Obrigado, Tá bom? doutor. Muito obrigado, meu amigo. Ótimo evento pra nós. Obrigado. É isso aí, gente. Facopcast, a nossa Obrigado. voz é odontologia.